Olá, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Vamos conversar um pouco hoje sobre saúde mental. Saúde não é somente a ausência de doença. Então, mesmo que você não tenha nenhum transtorno mental, que você não tenha uma adicção, né, um vício, uma dependência, mesmo que você não tenha nenhum quadro de ansiedade, que são muitos os quadros de ansiedade, né, fobias, transtornos obsessivos, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, são muitos os quadros de ansiedade, mesmo que você não tenha depressão, né, que é aquele estado de tristeza profunda, intensa, e frequente. A pessoa, quando está com depressão, ela funciona mal, né, na vida. Então, mesmo que você não tenha nenhum transtorno mental, você pode não estar gozando de boa saúde mental. Então, o que é gozar de boa saúde mental? O que é ter boa saúde mental? É você ter um relacionamento saudável com você, com a maioria das pessoas. É você ter um autocuidado, né? Você prestar atenção a você, você cuidar de você, você estar com as emoções em equilíbrio a maior parte do tempo. Pontualmente, todos nós ficamos tristes, estamos estressados, estamos irritados, isso pode acontecer pontualmente. Mas a maior parte do tempo nós precisamos estar ok, a gente precisa estar bem alegre, bem disposto, também de uma forma equilibrada, também não é uma alegria exacerbada, né? Que a gente vê, por exemplo, num quadro patológico que é o quadro de mania, né? Uma pessoa que tem transtorno bipolar, quando ela está no estado maníaco, ela fica com uma alegria que não é normal também, uma alegria exagerada, exacerbada. Então, o estado de equilíbrio, digamos que ter saúde mental, a gente pode resumir assim, é uma pessoa que ela está a maior parte do tempo com as emoções equilibradas. Ela não vive nervosa, irritada, chorando, triste, chateada, principalmente emoções negativas, mas até emoções positivas. Se ela vive assim o tempo inteiro também, né, sorrindo e alegre, pulando, também não é uma coisa normal, né, como se ela estivesse fora de si, né, embriagada, né? Então também não é saudável. Então o estado, a saúde mental é esse estado de equilíbrio. A maior parte do tempo a pessoa está equilibrada emocionalmente, está com as emoções ok, se sentindo bem com ela mesma e desenvolvendo com ela mesma e com as outras pessoas um relacionamento ok. Eu hoje vejo que a parte espiritual é muito importante na saúde mental. Ter uma boa relação com Deus não significa que a pessoa não pode desenvolver um transtorno mental, pode sim, a pessoa pode ter uma ótima conexão com Deus e ainda assim ela ter um transtorno mental, mas a conexão com Deus, eu diria que ela é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde mental. Então a gente tem que ter uma boa relação, além das emoções equilibradas, ter saúde mental, ter uma boa saúde mental, é você ter um relacionamento saudável com você mesmo, com a maioria das pessoas. Eu falo a maioria porque é claro que tem pessoas que são complicadas e difíceis, né? E se você tem problema com muitas pessoas, o problema está em você. Mas se você não tem problema com a maioria das pessoas, tem só com algumas pessoas, é porque o problema provavelmente é dessas pessoas, né? Então, por isso que eu falei a maioria. Então, a gente tem uma relação saudável com a maioria das pessoas, uma relação positiva e também uma relação positiva com Deus, uma conexão com Deus, porque tem emoções, tem esse estado, por exemplo, a paz que excede todo entendimento, né? Aquela paz inexplicável que independe das circunstâncias, a gente só consegue ela, gente, com a presença do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo só habita em nós quando a gente a gente recebeu Jesus como Deus, né? Essa paz, ela vem realmente de Jesus, que é o príncipe da paz. Então, quando a gente recebe Jesus como Deus, como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem viver dentro de nós, habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso a gente precisa cuidar também do corpo, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, a nossa alma, mas também o nosso corpo recebe o Espírito Santo de Deus. E aí a gente tem a paz que excede todo entendimento, a gente tem uma alegria que surpreendem as pessoas. Então nós somos um milagre, porque a gente vive e experimenta o milagre todos os dias, porque as pessoas vão ver que a gente passa por dificuldades, a gente tem uma série de circunstâncias difíceis em nossa vida, a gente pode ficar até momentaneamente triste, momentaneamente nervoso, irritado, preocupado, mas a gente está a maior parte do tempo em paz, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. A menos que a pessoa adoeça, porque é possível também, né, a pessoa
desenvolver um transtorno mental. E tem transtornos mentais que são reativos, tem a ver com o que acontece, com os acontecimentos da vida, com circunstâncias, às vezes, abusivas, né, opressoras que a pessoa está vivendo, mas tem também adoecimento que tem a ver com a bioquímica mesmo, com a genética, e aí não tem nada a ver com as circunstâncias, e aí a gente não pode dizer jamais que essa pessoa não tem Deus, porque mesmo uma pessoa que tem Deus, ela pode sim adoecer de qualquer tipo de doença, inclusive de doença mental. Então essa era a mensagem de hoje. Eu espero e desejo que as bênçãos nunca afastem você de Deus, porque as bênçãos, elas podem sim nos afastar de Deus, a gente se acomodar, ficar muito, numa situação muito cômoda e confortável e acabar se afastando de Deus. E também espero que as dificuldades, os obstáculos também não te afastem de Deus, ao contrário, sejam um pretexto para que você esteja cada vez mais perto de Deus. Então, um ótimo dia, um ótimo tempo para você, né? E até o próximo vídeo. Beijos!